o segurado do INSS usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário e não apenas os salários recebidos depois de julho de 1994. É a chamada revisão da vida toda. Para explicar quando isso é vantajoso, eu convidei o advogado especialista em direito previdenciário, Henrique Brito. Muito obrigada pela sua presença. É uma notícia boa para muita gente, mas tem que ir com cautela, né? Verdade, Marcelo, muito obrigado. Boa tarde a todos. Essa decisão do STF, ela pode atingir muita gente, tá? E respondendo o que é essa revisão, ela permite que o segurado aposentado do INSS ou que receba pensão, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, permita que ele utilize os salários anteriores a 1994. Isso por quê? Porque quando o INSS concede um benefício, ele apenas considera seu tempo de trabalho anterior a 94 e não considera as remunerações. E isso pode trazer uma vantagem remuneratória muito grande para o beneficiário do INSS, causando, claro, um aumento no valor do seu benefício. A gente já tem uma pergunta aqui do telespectador, pode colocar na tela para a gente? O Ed Dantas fala assim: boa tarde com você, gostei. Todos os aposentados precisam fazer essa revisão? Bom, são alguns aposentados que vão ter direito ou podem vir a ter direito, certo, Ed? Quais são eles? São aqueles que se aposentaram há menos de 10 anos, começaram a receber o benefício há menos de 10 anos. Se o benefício tem mais de 10 anos de concedido, essa pessoa não vai ter direito à revisão por causa desse prazo, tá? Esse prazo não foi estabelecido nessa decisão do STF, já vem de outras decisões do STF. E a segunda questão, respondendo a você, é aquelas pessoas que implementaram o direito a algum benefício a partir de novembro de 2019, que foi a reforma da Previdência. As pessoas devem lembrar. Essas pessoas também não têm direito à chamada revisão da vida toda. Mais uma pergunta na tela pra gente? Não? Pois é, então pode mandar a sua pergunta pra gente no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, que a gente manda aqui pro doutor, tá certo? E essa revisão não é feita pelo INSS? Essa é uma excelente pergunta, tá? E é também um alerta que a gente faz para quem é segurado do INSS. Por quê? Porque para ter direito a essa revisão, primeiro é necessário você entrar com um processo na justiça. Você precisa fazer os cálculos para ver se essa revisão é vantajosa ou não e depois ingressar com ação judicial. O INSS, Marcelo, ele não faz essa revisão diretamente. Então não adianta o segurado beneficiário do INSS ir a uma agência da Previdência Social para pedir essa revisão, porque o INSS não vai conceder, tá? Teoricamente perderia um pouco de tempo, tá? Então, mas aí precisaria de ajuda de um profissional, porque não deve ser uma coisa tão simples de fazer, Perfeito. Né? O que é que o STF decidiu para a gente poder entender melhor? O STF decidiu que todo beneficiário do INSS, ele tem direito a 2 cálculos. Aí, esses 2 cálculos como é? Um já é feito pelo INSS, considerando as remunerações que ele possui a partir de julho de 1994. O outro cálculo que é necessário ingressar com ação na Justiça, que é o quê? Para que verifique se incluindo as remunerações anteriores a 94, isso vai trazer um aumento no valor do seu benefício. Marcelo, aqui está a chave do direito à revisão, que é o aumento no valor do benefício. Então é necessário que o segurado faça esse cálculo primeiro, se essa aposentadoria, esse benefício, incluindo essas remunerações anteriores a 94, tiver um aumento no valor desse seu benefício, ele pode ingressar com ação judicial. Caso não tenha esse aumento no valor do benefício, não é recomendável entrar com ação judicial porque não vai ter ganho nenhum para ele. Então nem sempre ele sai em vantagem, né? Perfeito, nem sempre ele vai sair em vantagem. Eu queria também trazer só mais alguns alertas, por quê? Porque as pessoas hoje elas estão procurando realmente o INSS ou o judiciário para ingressar com essa revisão. Então é muito importante estar atento a alguns fatos, tá? Olha, primeiro, você precisa procurar um profissional, um advogado ou uma advogada que esteja atuando na área. Por que, Marcele? Porque, veja, o STF condicionou o direito a essa revisão ao cálculo do valor do benefício. Se o cálculo for realizado de forma equivocada, isso pode causar uma redução no valor do benefício. Por isso que é importante ter cautela, né? Exatamente. E por isso que é importante procurar um profissional, um advogado ou uma advogada que atue na área e que vá proporcionar
esse cálculo de forma correta. Tá? Além disso, certamente esse profissional ele vai identificar se há outras possibilidades de revisão. O outro ponto, Marcelo, que é extremamente importante, é estar atento ao período de concessão do benefício. Por quê? Sim. Porque esse segurado do INSS que recebe benefício, ele tem 10 anos para ingressar com essa revisão. Preste bem atenção, 10 anos. 10 anos, então não precisa ter pressa, né? Então, quem se aposentou, começou a receber um benefício em janeiro de 2023, tem que ter pressa, porque em janeiro de 2023 ele perde o direito, tá? Então é muito importante você identificar qual é o momento em que seu benefício foi concedido. Tá. Muito bem, temos uma pergunta, coloca na tela pra gente, cadê? Meu sogro está aposentado pela prefeitura, ele tem direito a algum dinheiro? Depende, né? Certamente ela quer saber se Ana Paula... Exatamente, sim, pelo fato de ser da prefeitura ou não? Muda no sentido de que alguns municípios, como o Estado, eles têm regimes próprios de previdência. Então, Ana Paula, essa revisão é para quem recebe um benefício do INSS, tá? Se o benefício, no caso do seu sogro, foi concedido pelo IPM, o Instituto de Previdência Privada do município, então seu sogro não vai ter direito à revisão da vida toda. Tem que ser segurados beneficiários do INSS. Você falou da importância de pedir ajuda a um profissional especializado, mas os órgãos públicos oferecem esse serviço também para quem não tem condição de contratar um advogado? Sim. Ele pode procurar a Defensoria Pública, tá? Lá ele vai ter orientações a respeito da documentação. Há alguns escritórios de prática jurídica que são estagiários ou alunos dos estudantes de direito, que são supervisionados por advogados ou advogadas, tá? Então você também pode procurar assistência nesse sentido. Mais uma pergunta na tela pra gente. Cadê? Boa tarde, sou aposentada por invalidez desde 2003. Tem direito à revisão da vida toda? Não, no caso de Araceli não tem direito à revisão da vida toda, porque o benefício dela foi concedido há mais de 10 anos. Ainda que ela tivesse direito, ela não pode mais requerer por conta desse lapso, tá? De prazo de 10 anos. Isso independente do motivo da aposentadoria, né? Isso, exatamente. Se o benefício tiver mais de 10 anos, não é possível solicitar a revisão da vida toda. Agora, com essa novidade, né, muitas pessoas se aproveitam dos aposentados. A gente vê as pessoas se aproveitando já para oferecer empréstimo, não sei o quê. Imagine agora. E o que fazer, então, para evitar golpes? Essa é uma excelente pergunta. Veja que os segurados eles fazem um passo a passo. Eles primeiro identificam se tem direito à revisão. Se você já identificou que você está nesse período de benefício há menos de 10 anos concedidos, essa é uma primeira dica, tá? Essa é uma dica extremamente importante. Isso você vai evitar cair em um golpe, por quê? Porque você não vai disponibilizar o documento para alguém analisar se você já tem mais de 10 anos. Uma outra dica importante é, de fato, procurar um profissional que atue na área. E que seja da confiança da pessoa. E de confiança, exatamente. E para isso, você pode procurar algum advogado da sua região. Se não tiver um advogado na sua região, você tem alguns escritórios de advocacia que atuam na internet ou em redes sociais. É muito fácil encontrar. Só que eu trago um alerta nesse ponto, Marcela, que é o quê? Ao procurar um advogado que você não conhece fisicamente ou não foi uma indicação, é muito bom você agendar uma reunião online, tá, com ele, ou uma chamada de vídeo, para evitar estar disponibilizando documentos para uma pessoa que você não conhece ou não viu. Então esteja bem atento a isso. E ao consultar esse advogado através de uma chamada de vídeo ou de uma reunião online, esteja muito atento ao ambiente em que esse profissional está, tá bom? Veja sinais como se ele possui um site profissional, uma rede social profissional. Por último, a OAB também ela disponibiliza alguns ambientes para advogado que ele não tem uma sala onde atender, não tem um escritório. Certo. Então é muito importante que também um atendimento desse que seja online, seja feito em um ambiente proporcionado pela OAB. Tá certo. Mais uma pergunta, o nosso WhatsApp hoje está bombando, viu? Cadê? Boa tarde, o INSS disponibiliza os salários anteriores a 1994 para se fazer o cálculo. Marcone Pereira J. Pessoa. Boa pergunta, Marcone.
O INSS ele só possui as informações atualizadas no sistema a partir de 1982. Se o segurado trabalhou em um ano anterior ou em um período anterior a 1982, ele precisa comprovar os valores das remunerações, porque do contrário serão inseridos salários mínimos nesse período e possa ser que o valor da revisão da vida toda não seja favorável, tá? Algumas dicas para solucionar isso, Marcelo, são simples, é utilizar as remunerações que constam na sua carteira de trabalho. Lá atrás, nas carteiras de trabalho, tem alterações salariais. Você pode utilizar essas remunerações para comprovar o valor que você recebia. Ou algumas empresas ainda disponibilizam um documento chamado Relação de Remunerações, tá? E esse documento é muito importante para que possa dar uma certeza do valor que você tem para receber com a revisão da vida toda. Certo. O Marconi Pereira complementou a pergunta dele, ele que é de João Pessoa, cadê? Coloca aí pra gente. Marconi Pereira, de João Pessoa, diz assim, complementando a pergunta, como ter certeza se o salário pode aumentar? Há risco da diminuição do benefício? Acho que ele fica com medo, né? De pedir e aí diminuir. Tem como saber antes de pedir? Tem sim. Por isso é importante, tá? Fazer análise, fazer uma se análise, vale a pena ou não. Exatamente. Entrar, né? Fazer uma análise e fazer um cálculo antes de ingressar com o pedido judicial. Além do mais, Marconi, essa é uma das condições que os juízes exigem para que eles aceitem a ação, aceitem um pedido de revisão, que é a demonstração de que no seu caso, ou no caso dos segurados, vai haver um aumento no valor do benefício. É também importante, sabe, a pergunta que você fez anterior, Marcelo, que é algumas dicas, porque realmente os segurados podem cair em golpe. Então, uma outra dica é cuidado com promessas de enriquecimento ou de valor de receber muito montante, muito valor de atrasados do INSS. A maioria dessas, uma parte dessas mensagens, elas podem ser falsas, tá? Pode ser um golpe. Então, cuidado, por quê? Porque é necessário fazer a sua análise pontual. Se você tiver direito à revisão da vida toda, o advogado ou a advogada irá calcular e irá dizer quanto é que você vai receber, inclusive de valores retroativos, tá? Então, certamente, algumas pessoas vão receber um valor muito grande, outras terão um pequeno aumento no valor do benefício. Mais uma pergunta, cadê? Lurdinha, Deus é tudo. Amém. Boa tarde, eu fui aposentada há 5 anos atrás. Tenho direito? Sim, Lurdinha, você pode ter direito à revisão da vida toda. O que vai condicionar ou não se você vai ter um aumento no valor da revisão do seu benefício é a realização do cálculo, incluindo as remunerações anteriores a 94. Mas eu recomendo sim você procurar um advogado para que seja feito o cálculo para você. Na dúvida, eu procuraria logo 2 advogados para bater as informações se está certo ou não, não é mesmo? Verdade. E alguns profissionais já atuam com 2 sistemas, tá? Para ele confrontar. Será que um sistema está correto ou outro não? Então é muito importante. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Peço desculpas aos telespectadores, porque temos muitas perguntas, mas não temos tempo de responder tudo. Pode mandar para o Instagram dele, qual é? @jhenriquebrito.adv. E você ajuda, né? Ajuda, todos os nossos sim, telespectadores respondendo tudo direitinho. Obrigada, viu? Muito obrigado, eu que agradeço. E até a próxima, volte mais vezes, trazendo aí mais informação pra gente. E agora, continuando aqui com mais informação, vamos conferir o que é destaque no portal T5.